Boa tarde, hoje quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, e no Agir de hoje nós vamos falar sobre democracia e federalismo. Comigo está aqui hoje Edilberto Pontes, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e autor do livro Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. Boa tarde, Edilberto. Tudo bom, professor? Boa tarde, Cliff. Um prazer enorme falar com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado. Edilberto, nós estamos vivendo um período democrático conturbado, né? Isso é uma coisa nova para o Brasil ou isso é o momento que a gente está passando? Nova certamente não é? A gente teve no Brasil duas ditaduras no século XX, né? Ditaduras extensas, inclusive. Uma das maiores em termos de tempo que aconteceu na América Latina foi no Brasil, né? Durou muito tempo. Então, novidade não é. Acho que a grande coisa é que muita gente pensa, Cliff, muita gente imagina, chega até a apostar naquela célebre expressão do Fukuyama, do fim da história, ou seja, o triunfo das ideias democráticas, das instituições da democracia liberal. O que a gente vê hoje no mundo todo, não só no Brasil, é que isso está em xeque, de certa forma está em xeque. Eu gosto sempre de lembrar que o presidente dos Estados Unidos, quando ganhou, o Joe Biden, foi saudado pelo presidente Barack Obama, o ex-presidente Barack Obama, disse assim, olha, a democracia é sensacional, mas ela está em risco. E o Biden, quando tomou posse, o seu discurso de posse, ele disse, olha, a democracia é sensacional, mas é frágil. Então, ou seja, no sentido que precisa ser cuidada, precisa ser, não é assegurada, não é uma coisa que a história acabou, a democracia está garantida, as instituições liberais estão garantidas. Não. Ela corre risco, sim, em muitos países tem ameaças sérias de retrocesso, inclusive no Brasil. Certo. Quando o senhor coloca aqui federalismo e democracia em tempos difíceis, a gente lembra sempre aqui da questão do federalismo no país, né? Da instituição do modelo de federalismo aqui no país, certo? E agora, durante o período de pandemia, nós tivemos alguns estados, regiões formando consórcios, não é? Inclusive alguns estados-membros até tomando algumas atitudes à parte do poder central da União. Quando o senhor traça esse binômio federalismo e democracia, certo? O senhor está querendo falar o que especificamente? É interessante isso, porque quando a gente olha a origem do federalismo, como a gente conhece hoje, né? Ele é do final do século XVIII, ali da independência americana, o modelo que eles montaram ali, as instituições que eles montaram. Então é ali que começa o federalismo como a gente conhece hoje. Há quem fale o federalismo lá na Grécia Antiga e tal, mas como a gente conhece hoje é ali, né? Final do século XVIII, com a independência americana. E também o próprio modelo de democracia, embora já existisse democracia parlamentar lá no Reino Unido, na Inglaterra também, ali no final do século XVI, a própria democracia grega também. Olha a forma como a gente conhece hoje, o pessoal chama de rule by the people, né? A regra feita pelo povo. Então, essas duas instituições, da forma como a gente conhece hoje, começou ali no fim do século XVIII, nos Estados Unidos. Então é intimamente relacionado, porque quando os americanos pensaram nisso, e é o que se pensa hoje, pensaram assim, olha, federalismo ele tem duas finalidades. Primeiro, por isso que é muito relacionado com a democracia. Primeiro, ele é uma técnica de administração. Federalismo é uma técnica de administração. Como assim? Olha, você descentraliza, porque nos municípios, né, nos estados, em vez de ser centralizado, em vez de estar na União, as pessoas estão muito mais próximas da decisão. E quem está tomando decisão está muito mais próximo, né, das necessidades de cada um. Então, por isso é que diz, olha, na Europa tem um princípio da subsidiariedade. Exatamente por isso. Tudo deve ser decidido o mais próximo possível do cidadão. Aquilo que não puder ser decidido próximo do cidadão é decidido, você vai começar a centralizar. Mas enquanto você puder decidir próximo do cidadão, tanto melhor. Porque então o cidadão ele pode interagir muito mais, ele pode fiscalizar muito mais, ele sabe a necessidade dele. Então isso é democrático. Você atende às necessidades locais, decididas localmente. E é também, Cliff, essa é uma coisa interessante, uma técnica de contenção do poder. Por isso tem a ver também com democracia. Porque a fonte do poder do prefeito, do governador, é a mesma fonte do poder do presidente da República. Os três, o poder vem do povo. Né? Então o presidente da República não é subordinado ao presidente da República. O governador de qualquer estado, ele não é subordinado ao presidente da República. Assim como o prefeito não é subordinado ao governador. Porque os três têm a mesma fonte.
né? Cada um tem atribuições, competências próprias, mas então, nesse sentido, também é uma técnica de contenção do poder, de divisão do poder. Porque quem ganha o poder, por exemplo, no governo federal, ele não ganha o poder total. Além de lá, tem a repartição de poderes no poder central, mas também tem a repartição de poderes entre a União, entre os estados e entre os municípios, sem subordinação, cada um com uma competência, com a responsabilidade específica que vem direto do povo e vem direto da Constituição. Né? Não há relação de hierarquia entre os entes. Como o senhor colocou, é o seguinte, explicando que a legitimidade tem a mesma origem dos três, né? Exatamente. Então você divide o poder. É a mesma origem. Mas o modelo do federalismo americano é completamente diferente do nosso. Aqui, no livro o senhor traz esse paralelo. Como é que o senhor enxerga o modelo da Federação Americana com o modelo da Federação Brasileira? É interessante isso. A gente observa no mundo, tem mais ou menos 30 países, quase 30 países que têm modelo seguir o federalismo. Nenhum é igual ao outro. Então, quer dizer, não existe um modelo de federalismo igual. Mas tem algumas características comuns. Uma delas é isso. É que não há, entre as esferas de governo, nenhuma subordinação. Não há relação de hierarquia. Né? Cada um tem o âmbito de atribuição, as competências próprias em cada âmbito, sem subordinação. Mas o modelo americano ele é muito mais descentralizado que o modelo brasileiro, embora lá também tenha havido uma centralização muito grande. A partir do New Deal, com o presidente Roosevelt, um pouco antes da guerra e depois da guerra, houve uma descentralização muito grande nos Estados Unidos, depois uma tentativa de descentralizar, mas lá, apesar disso, é muito mais descentralizado do que no Brasil. Mas é interessante, Cliff, porque o modelo brasileiro, assim como o modelo mexicano, o modelo original do Brasil lá, com Rui Barbosa, né? Ele é copiado, a Constituição brasileira praticamente copiou em muitos aspectos, principalmente no aspecto do federalismo, a Constituição americana. Tanto é que o Brasil era Estados Unidos do Brasil, né? Estados Unidos da América, aqui era Estados Unidos do Brasil. Exato. Era basicamente copiado da Constituição americana. Mas tem realmente muitas diferenças. Eu acho que competências legislativas lá são muito mais descentralizadas do que aqui, né? Mesmo a competência de recursos lá é muito mais forte do que aqui nos estados. Aqui é muito centralizado. Mas tem muitas semelhanças também, muitos elementos comuns. Talvez pela própria formação do Estado norte-americano, da nação norte-americana, foi diferente do nosso, né? Nós tivemos um período imperial, né? Então, e os americanos já nasceram república, né? Então, assim, nós também tivemos algumas adaptações, né? Fizemos algumas adaptações, como se diz assim, uma leitura abrasileirada, que não tem nenhum problema em relação a isso, mas que a gente faz os paralelos do que funciona ou não. Professor Edilberto, você vai lançar o livro, o lançamento do livro é quando, como as pessoas podem adquirir? Pois eu lancei esse livro agora no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, lá em João Pessoa, né? Ainda vou marcar um lançamento aqui em Fortaleza, mas ele já está à venda, Cliff, na Amazon, no site da Amazon. Já está disponível para venda no site da editora Fórum também, que é a editora do livro, editora de Belo Horizonte. E até, se me permite, posso mostrar aqui, não sei se vai ficar no YouTube essa gravação, sim, quem puder ver. Sim. Muito bom. Então, um livro, como disse, a editora Fórum, são perto de 300 páginas, e é um fruto de reflexões que fiz sobre... Ele, na verdade, é escrito durante vários períodos, Cliff. Ele começou um pós-doutorado que fiz na Universidade de Coimbra, sim, em 2016. Aí veio a pandemia, eu aproveitei para aprofundar, para estender e para refletir muito. É interessante porque a pandemia agora, houve muitas experiências de federalismo, de tensões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos. O federalismo ele foi muito testado, foi um verdadeiro teste de estresse para o federalismo no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Houve muita coisa que eu procurei refletir agora sobre essa forma de Estado. Exato. Né? Essa ajuda do governo federal aos Estados, aqui, mas também nos Estados Unidos, também na Europa. Muito importante. Esse conflito de competência, quem pode fazer lockdown, não pode, né? A interferência do Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Supremo Tribunal Federal, decidindo que os Estados podiam, sim, tomar decisões nesse campo. Enfim, houve muitas experiências nesse campo. Importante, Edilberto. Você falando e me bateu aqui uma coisa muito importante, talvez, que seja o quê? De que forma é que a gente pode levar essa compreensão sobre o Estado brasileiro para quem está no ensino fundamental, para quem está no ensino médio,
não é? Muitas vezes o que a gente observa é uma desinformação que acaba também afastando do conceito de cidadania, né? As pessoas não conseguem compreender como funciona, o que significa um legislativo, qual é o papel do Ministério Público, dos órgãos de controle. Será que não seria importante nós termos algo paradidático? Por exemplo, nós termos o federalismo e democracia para alunos do ensino fundamental ou do ensino médio? Eu acho que é uma grande ideia. Eu acho que vocês aí da Fundação Demócrito Rocha fazem um trabalho sensacional. Eu sou super fã do trabalho que vocês fazem e democratizar esses conceitos, né? Nessas cartilhas, nesses pequenos livros, vídeos. Eu acho muito importante quando se fala em cidadania, né? Que são assuntos complexos, não tem jeito, né? São assuntos extremamente complexos, muitas inter-relações, muitos atores envolvidos, que envolvem a ciência política, o direito constitucional, enfim, tudo isso muito especializado. Mas você fazer chegar isso ao cidadão comum e principalmente ao estudante, né, o garoto que está lá no ensino médio, acho uma iniciativa fundamental. E vejo que vocês já têm algumas coisas nesse campo, né, Cliff? Que sou fã delas. E muita coisa bacana que vocês fizeram. E é muito importante a gente dar acesso à informação, né? Enfim, as pessoas... Não existe cidadania sem conhecimento e conhecimento também sem se apropriar desses conceitos. Mas, enfim... Qualifica o debate, né? Muito bom. Passa para outro patamar o debate, né? É verdade. Gilberto, parabéns pelo trabalho, um trabalho belíssimo e um trabalho muito oportuno, né? Na situação, nos dias atuais. Nós chegamos ao fim do Agir Novos Rumos, Novas Soluções de hoje. Agradeço mais uma vez a presença do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e professor, autor do livro Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis, doutor Edilberto Pontes. Muito obrigado, doutor, por essa presença aqui e trazer uma informação tão relevante para os nossos dias, tá bom? Obrigado, Cliff. Prazer enorme falar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Só lembrando